Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário para a gente, acompanhe as atualizações em metsu.com, informações diariamente sendo atualizadas, tem nosso monitoramento de raios, imagens de satélite radar, que é conteúdo aberto, tem aqui também o formulário laudos, que você pode preencher se precisa de um laudo e a Metsu entra em contato com você. Na seção de assinantes, você tem aí os mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo, você pode acompanhar diariamente a atualização das projeções de chuva, temperatura, risco de geada, ondas de calor, frio, granizo, enfim, são muitas as variáveis e muitos os modelos matemáticos com esses prognósticos que você pode selecionar de hora em hora para 10, 15, 45 dias para qualquer município, seja em gráfico ou mapas. Vamos falar então da condição nesta semana que marca a virada do mês. Nós teremos aí a passagem de duas frentes frias pelo Rio Grande do Sul, a primeira delas já nas próximas horas desta segunda-feira, e a segunda ali por volta do dia 2. Então vamos falar aí do total de chuva esperado para essa semana, que é a projeção do modelo Icon, tem um sinal de chuva volumosa aqui na Grande Porto Alegre, com essa faixa aqui de 100 a 150 milímetros, uma segunda área aqui na faixa de 100 milímetros no Norte Gaúcho, no extremo sul, meio oeste catarinense, oeste do Paraná e parte da Grande Curitiba. Eu vou falar muito sério com vocês, espero que vocês prestem atenção nessa parte. Está muito difícil prever o tempo nessas últimas semanas. O outono é o terror dos meteorologistas aqui no Rio Grande do Sul. É uma região de transição climática e, às vezes, um prognóstico dá uma situação para horas, daqui a poucas horas e muda radicalmente. Então, realmente está bem complicado. Até vou colocar aqui a saída dos modelos para vocês verem como está difícil fazer a previsão. Então, nós temos esse prognóstico de volumes altos na Grande Porto Alegre aqui no modelo Icon. Aí eu vou colocar aqui a projeção do WRF de alta resolução para 72 horas com base no europeu e no americano. Com base no europeu, em 72 horas, que ele coloca ali até por volta do dia 2 pela manhã, ele coloca também núcleos aqui na faixa de 75, 100 a 150 milímetros aqui na região, bem do pé da serra ali na direção do Paranhana, região do Vale do Taquari, região aqui também ali de Soledade Espumoso, lá um pouco mais ao norte de Passo Fundo, na região do Médio Alto Uruguai, outros núcleos também no noroeste do Paraná, Grande Curitiba, região também aqui mais central de Santa Catarina, próximo ao Vale do Itajaí. Então tem vários núcleos com volumes excessivos sendo indicados em 72 horas pelo modelo WRF, com base no europeu. Olhando o WRF agora americano, a gente vê também um cenário de núcleos de chuva forte aqui na região dos Vales e Grande Porto Alegre, outro núcleo na Costa Doce, ali em Camaquã, Tapos, Arambaré, no extremo sul gaúcho, entre Jaguarão e Chuí, também aqui no Médio Alto Uruguai, região também de Vacaria, Bom Jesus, meio oeste catarinense, pontos da parte central também do Paraná. Lembre que na imagem anterior era mais no noroeste, esse modelo coloca mais na parte central e também próximo ali à região da Grande Curitiba. Então vejam como a distribuição da chuva mais forte, mais volumosa, está bem diferente de um modelo para o outro. Isso dificulta demais o nosso prognóstico, porque fica difícil até fazer um alerta, fazer um aviso e dizer qual região, porque essa é a informação mais importante, mas o que eu quero que vocês entendam é que há esse potencial em diversas áreas. No Rio Grande do Sul até eu acho que tem uma certa concordância que a metade norte é a área de maior risco de volumes altos de precipitação. Tanto o Icon quanto o WRF, baseado, inicializado, né, no europeu e americano, tem uma tendência parecida. Esses núcleos fortes, até excessivos, isoladamente, vamos deixar bem claro que não vai chover nos quase 500 municípios gaúchos de forma intensa, nem em todos os municípios da Grande Porto Alegre, nem em todos os municípios da Serra. É isolado, é pontual os indicativos dessa chuva mais volumosa. Então, isso também nos traz uma dificuldade ainda maior de precisar exatamente a cidade, o município, o bairro, não tem como, diante de tanta discrepância de um modelo para outro, mas há esse potencial e que poderá trazer transtornos ao longo dessa segunda-feira. E um dado muito importante, nesse sim há consenso de todos os modelos, essa bolha, essa ilha de calor aqui entre a região do Vale do Rio Pardo, Taquari, Sinos, com temperatura de 35, 36, 37 graus. O WRF, até eu nem coloquei aqui, ele chega a botar 38, 39 graus em pontos da Grande Porto Alegre nesta segunda-feira. Então tem realmente essa ilha de calor,
tem uma frente fria avançando, então são vários fatores que elevam o risco realmente para temporais, embora temporais não sejam tão típicos dessa época de outono, mas com essas variáveis, ar muito quente concentrado numa determinada área, uma área que tem vale, numa área que vai gerar todo esse aquecimento e que tem também uma passagem de frente fria, isso eleva o risco para um cenário de condições adversas ao longo da tarde e da noite dessa segunda-feira e começo da madrugada de terça. Então, há condições atmosféricas que nos trazem realmente preocupação para essa região. Olha, 31, 32 graus em toda a metade norte do estado e essa região específica aqui, até pegando um pouquinho do norte da região da Costa Doce, mas especialmente essa região Paranhana, Taquari, Rio Pardo, Vale dos Sinos, a Grande Porto Alegre, a capital de uma forma geral, e também parte do litoral norte, antes da chegada da frente fria, da instabilidade. E aqui eu peguei um recorte de 24 horas do modelo Icon, que ele coloca esse núcleo, então, mais intenso sobre a região metropolitana de Porto Alegre, isso na saída das 12 deste domingo. Previsão, então, aqui eu coloquei de contraponto a projeção do WRF no início do domingo indicava um núcleo de volumes altos de precipitação na Grande Porto Alegre, e depois na rodada da tarde do domingo ele começou a colocar essas áreas aqui de volumes muito altos de precipitação em pontos isolados da divisa com Santa Catarina e ainda mantendo em pontos isolados da Grande Porto Alegre, colocando esse ponto aqui também na região da Costa Doce, bem na área da bolha de calor mesmo, esses núcleos de chuva forte isolada. Projeção para terça-feira, vamos avançando então, já fiquei 6 minutos aí falando deste começo de semana. Terça-feira tem refresco, a frente fria vai deixando o Rio Grande do Sul, pega mais Santa Catarina e Paraná, aliás, o Paraná que terá chuva praticamente todos os dias dessa semana, vai refrescar bastante, aliás, cai bastante a temperatura já na noite dessa segunda-feira, atenção, fronteira com o Uruguai. Previsão do amanhecer de terça com 11, 10 graus aqui em municípios do extremo sul gaúcho, uma tarde de vento sul, temperatura amena no Rio Grande do Sul, com 19 a 20 graus em muitas áreas nesse 1º de abril. Santa Catarina e Paraná ainda terá uma terça-feira abafada e com instabilidade predominando. Quarta-feira, segunda frente fria da semana, avança associada a um sistema de baixa pressão no oceano, pode espalhar chuva novamente, mais uma vez metade norte do estado gaúcho tem potencial para chuva mais volumosa, entre 20 e 50 milímetros, oeste catarinense e também do Paraná. Previsão da quarta-feira ter temperatura em elevação, mas não sobe tanto porque a frente fria, o intervalo de melhoria ou de tempo é muito curto de terça para quarta, então não vai dar tempo de uma elevação maior de temperatura, mas a gente vai aos 26, 28 graus de máximo na Grande Porto Alegre, 27 no noroeste, 30 graus no Paraná. Previsão para quinta-feira é de avançar, então, a massa de ar seco e frio na quinta-feira. Vejam que o tempo seca já na metade sul do estado. Ainda tem garoa, chuvisqueiro e muitas nuvens na parte norte na quinta-feira. Previsão de ainda poder chover forte na divisa com Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, oeste catarinense, sudoeste do Paraná e também parte aqui do leste de Santa Catarina e também do Paraná. Temperatura, olha, tarde de quinta-feira, previsão de máximas ainda na faixa de 30 graus aqui no leste de Santa Catarina e Paraná, 26 a 28 graus em diversos municípios gaúchos, também lá no Paraná, então ainda tem um certo abafamento durante a tarde, mas o destaque para a sexta é, de fato, do avanço, então, do ar mais seco, limpando o tempo em grande parte das regiões, segue a instabilidade entre Santa Catarina e Paraná, mas perdendo força, e a temperatura, então, começa a apresentar declínio. A tarde de sexta-feira, olha, com 18, 17 graus, isso à tarde, na Zona Sul e na Campanha, trechos da Serra Nordeste também com 18 a 20 graus, apenas aqui na divisa com Santa Catarina, lá no Alto Uruguai, a temperatura chega aos 27. E no Paraná o dia é abafado, mas a tarde de sexta-feira já será em temperatura baixa. E aí no sábado tem a previsão de um amanhecer realmente com frio, mínimas que poderão baixar de 4 graus aqui na Serra Sudeste e na Campanha, o mesmo acontecendo no Planalto Sul Catarinense e Campos de Cima da Serra no Rio Grande do Sul. Toda essa área em azul aqui, ó, que está o contorno do Rio Grande do Sul, com marcas de 7 a 9 graus, então vai ter uma queda generalizada da temperatura no começo do sábado, dia 5 de abril, e com isso há potencial para ocorrência isolada de geada em pontos da Serra Sudeste da Campanha e também lá no Planalto Sul Catarinense e Campos de Cima da Serra.
Grande Porto Alegre com previsão, então, de muito calor nessa segunda-feira. Prepare-se para uma tarde escaldante de temperatura alta antes da chuva e provavelmente dos temporais. Terça-feira de tempo instável, úmido, com pouca variação de temperatura. Tem vento sul persistente, com 20 a 23 graus. Na quarta, volta a aquecer. Vale dos Sinos tem 29 graus e avança novamente uma frente fria entre a tarde e a noite de quarta. Quinta-feira com umidade, nuvens, 14 a 23 graus. Vejo que a temperatura já entra em declínio na quinta-feira. Isso aqui é à noite, a mínima na quinta-feira ocorre à noite na Grande Porto Alegre. E a sexta-feira aí começando então com 12 graus no Vale dos Sinos, máxima de 22. O sábado terá um declínio ainda maior. Então, para quem não aguenta mais calor, nessa segunda-feira ainda é um teste para suportar o calorão aqui da Grande Porto Alegre, mas olha como termina a semana, muito agradável em todas as regiões. Siga nos acompanhando lá em metsul.com e a gente vai trazendo mais informação para você também nas nossas redes sociais.